Beleza. Então, após o Paulo me lembrar, vamos começar a gravar. Tá. Então, a outra escola que nós vamos ver hoje se chama teoria da anomia. Tá? O que é anomia? Tudo que vem de origem, né, a, esse A é sentido de não, e nomia vem de normas. Né? Então, anomia é a ausência de normas. Né? Anomia, não normas. A teoria da anomia, ela também é chamada de teoria estrutural funcionalista. Por que tantos nomes, né? É tão bonito a teoria anomia. Tem que decorar tudo isso que vai cair lá no concurso, né, pessoal? Quando vocês entrarem na fase de concurso, vai ser... Tem que saber tudo esses nomes, tá? Então, a teoria da anomia, ela começa com as contribuições de um cara bem famoso que vocês devem ter estudado em sociologia jurídica, não sei se vocês fizeram essa disciplina, que é o nosso amigo Émile Durkheim. O Durkheim, ele tem uma contribuição muito forte, né, em todo o sistema normativo. Né? Ele não é um jurista, mas ele está presente em quase tudo, todos os campos do direito, a gente vê alguma coisa de Durkheim, de tão importante que ele é. Tá? Então, o Durkheim, ele vai dizer o seguinte, pessoal. O Durkheim, ele diz que a ausência, tá? A ausência, a desintegração, o desmoronamento das normas sociais de referência, ocasionando a crise de valores. Então, na anomia, há a potencialização de atos criminosos. Tá? Então, o que ocorre? A anomia, embora a gente, hoje, existem pessoas dizendo que é uma teoria, em boa parte, idealizada por um certo governo, né, que é esse caos. Né? A ideia da anomia aqui é justamente nós não termos regras no sentido rígido da expressão. Tá? Então, o que ocorre? Se eu não tenho regras rígidas, né, se eu posso fazer tudo, né, cada um compra a sua arma e resolve tudo na bala e vamos ser felizes, morar em Telêmaco Borba, tá? É essa a ideia, tá? De que, embora eu tenha normas, elas estão em desuso. Nós temos um fenômeno chamado norma que não pegou. Né? Então, muitas vezes não basta eu ter a norma se essa norma ela não é cumprida pela sociedade. Tá? Então, tem que ter um comprometimento da sociedade no respeito às leis. Tá? Porque se eu não tiver respeito às leis, eu vou cair em uma situação sociológica de anomia. Né? Então, não necessariamente a anomia é a ausência da lei em si. Né? A lei pode até existir, mas se ela não tem a respeitabilidade da sociedade, tá? Eu tenho um ambiente de anomia. Tá? E isso me gera consequências muito ruins. Né? Bom, passando do Durkheim, nós vamos ter um outro cidadão aqui dentro da teoria da anomia. Tá? Nós vamos ter um cidadão chamado Merton. O Merton, ele já vai explicar que a anomia é um desajuste nos fins culturais, né, na meta de sucesso e os meios institucionais, meios disponíveis. Tá? Então, para Merton, a anomia é um desajuste
dos fins culturais, né? Minha meta de sucesso, e os meios institucionais, aquilo que as instituições disponibilizam. Então, vamos imaginar aquilo que eu busco como cidadão e aquilo que o Estado me dá. Tá? Então, assim, é evidente que nós buscamos sempre algo mais do que o Estado dá. Né? Todo mundo quer uma educação de qualidade, nem sempre o Estado dá. Né? Então, às vezes a pessoa passa, vamos dar um exemplo aqui, a pessoa passa no vestibular. Ah, passei na universidade pública. Beleza. O que ocorre? Nem sempre aquela universidade pública vai ter a qualidade que você espera, né? Não quer dizer muita coisa, né, pessoal? Então, você passou no vestibular com a universidade pública, você criou uma expectativa que você vai ter um ensino de primeiro mundo, e às vezes você chega lá na universidade pública e se depara com professores que faltam aula, que não dão aula, ou que vão lá para a sala de aula ficar lendo artigo, né? Lá, enfim, vai ter uma aula de processo civil e o cidadão entra lá em sala de aula e fica lendo do artigo 1º ao artigo 20 e diz que aquilo é a aula de introdução ao Código de Processo Civil. Tá? Então, muitas vezes, né, infelizmente, as expectativas do ser humano são frustradas com aquilo que o Estado lhe retribui. Tá? Então, para Merton, é justamente esse desajuste da expectativa que você tem, a expectativa cultural de conhecimento que você, cidadão, tem, né? E o retorno que as instituições, né, estatais, as instituições civis, as instituições privadas lhe dão. Tá? Vamos pensar, agora eu criei um exemplo aqui louco, tá? A anomia para Merton é igual você ver aquele cartaz lá do Big Mac, né, do McDonald's, vê aquele X coisa mais linda, né, naquela foto, né, que tem lá, Big Mac. Aí você pede o tal Big Mac, aí vem aquele pãozinho ali que, né, não tira a fome de ninguém, né? É diferente de você ir lá no Bibas lá e pedir lá um X galinhão, né, que vem aquele negócio lá que você não consegue comer sozinho, né? Então, assim, para Merton, é justamente esse desajuste, né, da expectativa e da realidade, né? Vamos lembrar, é igual você olhar lá, você olha lá, a tua expectativa é que o Big Mac seja aquele lá do cartaz lá, né? Você olha aquilo lá, nossa, enorme, né? Aí chega, é aquele pão ali que parece meio pão d'água, né? E, enfim, de Big não tem nada, né? Só o preço. Voltando aqui, pessoal, já fizemos aqui um comercial gratuito, né? Valorizando o X raiz de Ponta Grossa. Agora nós vamos voltar aqui para nossa aula. O Merton, ele vai ramificar várias coisas, tá? Então vamos abrir aqui um outro quadro. Eita! Vamos ajustar aqui. Vamos por partes. Então, para o Merton surgem 5 tipos de adaptação individual, né, dado esses problemas que ele diagnosticou. Tá? Então, a primeira adaptação se chama conformidade. Tá? Então, o que é a conformidade? Conformidade é as pessoas, né, se conformarem com os meios disponíveis, né, e acharem que isso vai fazer, né, ela atingir aquela meta de sucesso. Exemplo,
você se conforma, né, com a aula que o cidadão te dá de qualquer jeito e você acha que vai dar um jeito e vai atingir o sucesso. Tá? A segunda forma vai se chamar de ritualismo. Tá? Então, há renúncia nos fins culturais, né, naquela meta de sucesso, mas continua seguindo as normas de referência. A terceira é o retraimento ou apatia, né? Então, há renúncia dos fins culturais e dos meios institucionais. Né? Então, ele dá o exemplo aqui, mendigos, viciados em drogas. Então, seria aquelas pessoas que tiveram uma frustração e lembre-se que nós estamos falando da ausência de normas, né, da contraprestação da relação indivíduo e Estado, né? Então, se no ambiente de criminologia, se eu entregar os betas, né, não quero saber mais de nada, é muito fácil virar um andarilho, um mendigo, um viciado na rua, tá? Outra possibilidade é a inovação, né? Então a pessoa almeja a meta de sucesso, por isso ela age de forma inovadora, deixando de lado os meios institucionais para alcançar seus objetivos. Aqui ocorre o crime propriamente dito. Tá? Então aqui essa inovação não é aquela inovação positiva, né? Não é aquele sonho americano de você ser um jovem lá, montar uma banda de garagem e virar um popstar do rock, ou na tua garagem lá dos filmes americanos você inventar a nova Microsoft ou Apple, né? Que é isso que é vendido lá. Tá? Então aqui inovação, tá? Na busca de praticar o crime, né? Então, já que o Estado não me proporciona a possibilidade de eu ter um emprego digno e eu ganhar um bom salário, eu vou assaltar aquele, né, dito playboy que anda de tênis Nike ali, porque eu também quero andar de tênis Nike, né? Então, seria uma inovação, né? Foi dado esse nome, mas eu acho que deveriam ter utilizado outro nome, né? Porque inovação me parece que é uma palavra geralmente com sentido positivo, né? E aqui ele é utilizado de forma pejorativa, né? A inovação aqui ela vai desencadear no cometimento do crime. Por fim, Merton fala na rebelião, tá? Então o indivíduo refuta os padrões vigentes. Por exemplo, considera modelo de sucesso apreciar a natureza e não acumular patrimônio. Propõe novas metas de sucesso e novos meios institucionais. O que é isso aqui, pessoal? O nosso hippie, né, pessoal? Então a pessoa vive lá, paz e amor, né? Ela tem uma bicicleta barra circular, geralmente ela adota um vira-latas, né? Ela nunca mais toma banho e segue a vida, né? Sai sem rumo, né? Sem rumo pelo mundo, né? Pedindo esmola, dormindo no relento, né? Então, essa é a ideia de rebelião. E vejam que interessante, né? A rebelião geralmente a gente utiliza como uma palavra pejorativa, né? E a nossa rebelião aqui, ela vai ser positiva, né? Desde que essa pessoa não opte pelo cometimento de crimes. Beleza, pessoal? Até aqui, alguma questão? Pode abrir o microfone. Quem quiser falar algo? Ninguém? Tá. Vamos seguir. Bom, aqui nós encerramos a teoria da anomia. Aí vai ter
uma terceira teoria aqui, chamada teoria da associação diferencial. E, evidentemente, para dificultar a vida do estudante e do concurseiro, eles vão ter mais 2 nomes. Tá? Não deu certo. Teoria, também chamada de teoria da aprendizagem social ou teoria do aprendizado. Teoria do aprendizado, teoria da aprendizagem social. Tá? Ela vai ter como autor, né, um camarada chamado Sutherland. Tá? Qual que é a importância dessa teoria? Sutherland, ele que vai iniciar, né, a questão dos estudos dos crimes de colarinho branco, né? Aqueles geralmente que ocorrem por meio de empresários e políticos, tá? Por que colarinho branco? Porque a ideia do colarinho branco, ela está ligada ao quê? A pessoas que utilizam terno e gravata. Como geralmente as pessoas que usam terno e gravata no dia a dia, elas tendem a utilizar, né, uma camisa branca, né? Se criou esse nome, né, de colarinho branco, né? E isso é um fenômeno mundial, né? Então, você vai estudar crimes de colarinho branco como um fenômeno que ocorre em todos os países, tá? Então, não é só no Brasil, né? Então, assim, nós não podemos também achar que só o Brasil, né, que tem problemas com a criminalidade organizada, tá? Eu vou colocar aqui para vocês o pensamento do Sutherland, tá? Esse pensamento dele aqui, ele vai demonstrar para vocês qual que é a ideia dele do crime, tá? Deixa eu copiar aqui, porque a transcrição deve ser mais ampla o possível. Então, para Sutherland, a função social do crime é demonstrar as fraquezas da desorganização social. Ao mesmo tempo em que a dor revela que o corpo vai mal, o crime revela um vício da estrutura social, sobretudo quando ele tende a predominar. O crime é um sintoma da desorganização social e pode, sem dúvida, ser reduzido em proporções consideráveis, simplesmente por uma reforma da estrutura social. Vejam quantos conceitos dentro desse pensamento dele. Bom, primeiro aqui, vamos por partes. Tá? O que ele vem dizer para nós? Uma vez que a sociedade tem muitos crimes, né, isso mostra, isso é o diagnóstico de uma desorganização social. Como diria aquela série de Netflix, né, óbvio, né, é evidente que uma sociedade que tem muitos crimes é uma sociedade desorganizada, uma sociedade que tem problemas
a serem corrigidos. Tá? Mas o interessante aqui é que ele vai dizer, eles fazem uma analogia com o corpo, né? Ele fala que ao mesmo tempo em que a dor revela que o corpo vai mal, o crime revela um vício da estrutura social, sobretudo quando ele tende a predominar. Tá? Então, quando a gente vê, onde é que a gente vê as sociedades que mais têm crimes? Né? Vamos pegar lá países como Suécia, Suíça, então, aqueles países onde existe uma menor desigualdade social, onde nós não temos assim pessoas na extrema miséria e na extrema riqueza, né? Então, onde a gente tem um equilíbrio maior, são lugares, evidentemente, onde ocorrem menos crimes. Então, a própria sociedade, quando ela tem muita desigualdade social, ela gera essa evolução, né? Essa explosão de crimes. É evidente. Porque se nós analisarmos, se nós morássemos num país onde todos têm um bom emprego, onde o salário mínimo tivesse um poder aquisitivo maior, em que pese o salário mínimo hoje, a gente vê lá constitucionalmente, vocês estudaram que o salário mínimo ele deve cobrir várias despesas, inclusive ele deve possibilitar que a pessoa tenha acesso ao lazer. Evidentemente que se a pessoa ganhar só um salário mínimo, não vai sobrar para ela ter lazer, né? Então, ela vai, de certo modo, né, sobreviver, né? Então, por isso que tem estudos do DIEESE que vai falar que o salário mínimo para cobrir todas aquelas previsões, aquelas garantias constitucionais, hoje deveria estar acima de R$ 4.000 para cobrir todas as previsões constitucionais, tá? Então, o que ocorre? Num ambiente de desigualdade, é muito mais fácil eu ter a explosão de crimes, né? Então, professor, oi. mas se você for pensar não tem lógica, né? Porque se ele estuda o colarinho branco, a gente já percebe que pessoas que usam terno são pessoas com poder aquisitivo um pouco maior. Então, aonde que a roubalheira, vamos pensar aí, é entre empresas, né? E entre os políticos, né? O grupo de políticos, não todos, talvez. Mas aí, se você for olhar, aí nesse caso não há desigualdade social. Ela não está na desigualdade nesses casos. Ela entra em outros que a gente estudou, mas não aqui. Aí, por que os caras roubam se eles têm uma boa condição de vida, se eles têm um bom patrimônio? Por que essa intenção de tanto dinheiro? Porque eu entendo assim, quando uma pessoa que comete um crime porque ela vive numa favela onde ela vê o sistema acontecendo ali, e a única maneira talvez dela melhorar de vida e ter aquela condição é entrando para a criminalidade, o meio vai acabar fazendo a pessoa. Agora, um cara que já tem dinheiro, que já tem uma grande quantidade de riqueza, entrar para a criminalidade, aí eu não vejo uma questão social, eu vejo uma questão muito mais de caráter, de falta de, sei lá, de olhar para o outro, e não uma questão social ali, nesse caso. Sim, mas é que ele estuda, ele é o primeiro a estudar o colarinho branco, mas ele não fala que só em crimes de colarinho branco, tá? Mas o que acontece? Os crimes de colarinho branco, eles vão ajudar nisso aqui, na ausência da reforma da estrutura social. Porque se você analisar, né, vamos pegar aí a questão da Lava Jato. Né? Quem que fez toda a roubalheira lá, além dos políticos? Né? Eram as maiores empreiteiras. Né? Aí eu pergunto, essas empreiteiras, igual você falou, né? Eles não precisavam fazer toda aquela roubalheira, né? Porque eles já eram as maiores empreiteiras do país e se eles fizessem tudo certinho, eles não iam ficar menos pobres, né? Ocorre o seguinte, nós já vimos na aula passada, né, a questão daquele ditado, né, que a ocasião faz o ladrão, né? Então, assim, o sistema em si, né, essas empreiteiras vão dizer assim,
é uma coisa que está no sistema ali e os caras não conseguem romper, né? Me parece muito bem visível ali alguns depoimentos da Lava Jato, que é aquela coisa lá, né, não vou citar nomes aqui, senão o pessoal vai processar, tá? Mas vamos dizer, a empreiteira X, o pai do empreiteiro atual diretor, há 40 anos atrás, já fazia, né, esses conchavos com os políticos, né? Então, era uma coisa já institucionalizada, né, que tem sempre 1% disso para ali, 1% para aquilo. Então, isso daí é uma coisa, né, que vem impregnada, né? E é muito difícil você querer entrar numa concorrência dessa e falar assim, não, eu vim aqui e vou trabalhar honesto. Ele simplesmente não consegue entrar no sistema, porque a podridão é tão grande, né, dentro da organização criminosa, que é aquele empreiteiro que quisesse fazer uma obra justamente menor preço, enfim, ganhando licitação na raça, ele não conseguiria. Então, as próprias instituições, né, os próprios poderosos do colarinho branco mantêm o status quo. E mantendo esse status quo, eles impedem que haja uma reforma na estrutura social. Quer dizer, eles garantem o deles, o desvio continua, né? E o povo lá embaixo continua na desigualdade, enfim, tá? Eu vou colocar aqui os alicerces que o Sutherland coloca, tá? Então, assim, vocês têm que pensar assim, o Sutherland, ele vem falar, né, é o primeiro a falar em colarinho branco, mas ele não resume a teoria dele só no colarinho branco. Mas ele vê que o colarinho branco não é tratado por outros autores, tá? Então, a teoria dele tem os seguintes alicerces. Primeiramente, ele diz que o comportamento é aprendido, né? Então, aprende-se a delinquir, tá? Como se também aprende o comportamento virtuoso, né? Isso é óbvio, né? Igual você ensinar uma criança, você pode ensinar o certo e o errado, e daí entra no que a Michelle falou, né? O caráter da pessoa, né? Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, ela aprende o que é um crime e o que não é um crime. Aí, a conduta, se a pessoa vai cometer o crime ou não, é uma opção pessoal, né? Ele fala que o comportamento é aprendido em um processo comunicativo, né? Então, se estabelecem diferentes estímulos reativos e operantes. Então, inicia-se através do seio familiar e estende-se às relações sociais, empresariais e assim por diante, né? Então, aqui vai ser a importância da família, né? Então, a gente volta naquela questão, né? Em qual ambiente essa criança cresceu, né? Se ela cresceu no meio social, em que, de uma comunidade onde o traficante, quando faltava dinheiro para a compra do botijão de gás, o traficante ia lá e dava esse dinheiro, ele vai ter uma ideia, né, que esse traficante é o herói da comunidade. E ele vai entender que é bandido quem? A polícia, né? A polícia entra lá, a polícia muitas vezes tem que entrar lá trocando tiro, né? Mas na ideia daquela criança, a polícia é o inimigo, o traficante é o bonzinho, porque ele, quando a mãe dele não conseguia comprar o botijão de gás, né, ele dava o botijão de gás. Então, veja como a experiência individual é importantíssima. Ele vai falar ainda que a parte decisiva do processo de aprendizagem ocorre no seio das relações sociais mais íntimas. A aprendizagem é diretamente proporcional à interação entre as pessoas. Aqui é nenhuma novidade. O aprendizado inclui a técnica do cometimento do delito. Bom, aqui, né, se a gente for analisar, é evidente que eu preciso, para mim cometer um delito, eu preciso, resolvo matar uma pessoa. Eu tenho que saber como utilizar uma arma de fogo, como dar um golpe com uma faca, enfim. Então, para mim cometer um crime, eu preciso, evidentemente, de um aprendizado
né, aprendizagem anterior. Ele fala ainda que a direção dos motivos e dos impulsos se aprende com as definições favoráveis ou desfavoráveis aos códigos legais. Tá? Então, aqui, vocês observam que isso aqui é relativo, né? Porque quando a gente fala em código penal, nem todas as pessoas vão temer o código penal, né? Quem vai temer é quem tem algo a perder, né? Vocês, né, podem se dizer pessoas privilegiadas. Por que privilegiadas? Porque vocês, enquanto, né, vocês estão entre o 1% da população, né, que tem acesso ao ensino superior. Então, se a gente pegar o mundo inteiro, tá, só 1% tem acesso a um curso superior. Vocês estão nesse 1% de privilegiados. Tá? Então, evidentemente que vocês, enquanto estudantes de direito, se vocês cometerem um crime, vocês têm muito mais a perder do que um andarilho, do que um mendigo, um desempregado, enfim. Vocês têm algo a perder, né? Vocês como estudantes, eu como professor tenho algo a perder, tá? Então nós temos uma tendência muito maior a temer as leis penais e as consequências do cometimento de um delito, de um crime, do que uma pessoa que não tem nenhuma posse social, não tem nenhum conhecimento cultural, não tem um emprego. Então, uma pessoa que não tem muito, não tem nada a perder a não ser a vida e a liberdade dela, é muito mais fácil ela cometer um crime do que nós que temos, né? Então, uma vida estruturada, a pessoa que tem uma família, tem filhos, tem emprego, possibilidade de estudo, a perda dela é mais significativa. Por isso que ela teme as leis penais. Agora, aquele menino lá, né, criado no morro, que normalmente sabe desenhar o nome, não foi alfabetizado, não teve acesso ao ensino, a perda dele é muito menor, né? Então ele se arrisca ao cometimento do delito também, porque é a única possibilidade de ascensão social dele, de ter a possibilidade de andar de tênis Nike, enfim, poder comer, ter uma refeição mais digna, é através do cometimento de delitos. Seguindo aqui, as associações mudam conforme a frequência, duração e prioridade. Alguém está me chamando no WhatsApp? Acho que não é essa turma. Então, as associações mudam conforme a frequência, duração, prioridade e intensidade com que o criminoso se depara com o ato desviante. Tá? O conflito cultural é a causa fundamental da associação diferencial, né? Então, a cultura criminosa é tão real como a cultura legal, né? As relações culturais nas sociedades diferenciadas são determinadas por as posturas. Então, assim, não tem cultura positiva e cultura negativa, né? Então, existem várias culturas, né? Lá para o mundo criminoso, nada mais cultural do que estar lá num baile funk, lá, com a R15 dando tiro pro alto, né? Então, tudo é relativo no ambiente em que você está inserido. E, por fim, ele fala da desorganização social, né? Perda das raízes pessoais é a causa básica do comportamento criminoso sistemático, tá? Então, assim, veja a importância de você ter uma família estruturada, né? Você ter vínculos afetivos para que você tenha uma inibição de atuação no crime. Então, pessoal, encerramos aqui o nosso assunto, tá? Alguma colocação? Que já vai acabar nosso áudio. Eu vou encerrar por aqui, tá? Nós continuamos